Os peixes, a maior classe em número de espécies conhecidas entre os vertebrados. Existem hoje mais de 28 mil espécies catalogadas. Provavelmente, foram os primeiros vertebrados a surgirem na Terra. Acredita-se que os peixes tenham surgido por volta de 500 milhões de anos atrás e eram pequenos, sem mandíbula, tinham coluna vertebral cartilaginosa e uma carapaça revestindo seus corpos. Na evolução, houve uma série de adaptações que representaram aos peixes melhores condições de sobrevivência em seu habitat. Os peixes são encontrados nas águas salgadas dos mares e oceanos e nas águas doces dos rios, lagos, açudes e até nos pântanos, das quais mais da metade vivem em água salgada. São animais vertebrados, aquáticos, de corpo recoberto de escamas, respiração branquial e sangue de temperatura variável. Uns atingem 20 metros de comprimento, como os tubarões. Outros atingem 4 metros, como o atum e o peixe-espada, enquanto alguns não passam de 5 centímetros. O tamanho médio dos peixes pode variar de 1 centímetro a cerca de 18 metros. Apresentam também diversas variedades em seus formatos e cores. Os peixes possuem um sistema digestório completo, com intestino terminado em coácula nos peixes cartilaginosos e ânus nos peixes ósseos. O sistema excretor desses animais é formado por um par de rins. Nos peixes cartilaginosos é excretada principalmente ureia, e nos peixes ósseos observa-se eliminação de amônia. O sistema circulatório é fechado e observa a presença de um coração com 2 cavidades, um átrio e um ventrículo, onde circula apenas sangue rico em gás carbônico. A circulação nos peixes é simples, uma vez que o sangue passa pelo coração apenas uma vez, em cada circuito completo pelo corpo do animal. O sangue entra no coração pelo átrio, segue para o ventrículo e é bombeado em direção às brânquias, nas quais é oxigenado. Esse sangue é então levado para o corpo do animal. Não podemos deixar de citar os peixes pulmonados, Dipnoi. Atualmente, esse grupo apresenta apenas 6 espécies, as quais são encontradas apenas em água doce da América do Sul, África e Austrália. A espécie desse pulmonado existente no Brasil é conhecida como piramboia. Ela é capaz de construir galerias, que utilizam como abrigo para proteger-se de secas e dos predadores. Os peixes têm poderosos e eficientes órgãos sensoriais, como a linha lateral. Essas estruturas localizadas lateralmente no peixe permitem que o animal consiga captar movimentos na água e, consequentemente, evitar predadores. Além das linhas laterais, os peixes contam com lobos olfativos desenvolvidos que permitem a percepção de cheiros e com as ampolas de Lorenzini, que permitem a captação de correntes elétricas produzidas por outros animais. Essas ampolas são encontradas apenas em peixes cartilaginosos. De maneira geral, são animais ectotérmicos, ou seja, são incapazes de manter a temperatura do seu corpo constante utilizando mecanismos fisiológicos. Algumas espécies, no entanto, são capazes de manter partes do seu corpo mais aquecidas do que outras, centomia regional, conseguindo elevar a temperatura por meio da produção endotérmica de calor. Atuns e alguns tubarões apresentam essa capacidade. A reprodução varia de grupo para grupo. Nos cartilaginosos ocorre fecundação interna, já na maioria dos peixes ósseos ocorre fecundação externa. Nos peixes ósseos pode-se observar em algumas espécies o desenvolvimento indireto com a formação de larvas e o desenvolvimento de uma fase denominada alevino.
Mas o que possibilitou que os peixes ocupassem o meio aquático? Para viver no meio aquático, os peixes apresentam grande quantidade de adaptações, destacando-se a presença de brânquias. Esses órgãos em formatos de lâminas e ricamente vascularizados permitem a troca gasosa entre a água do meio e o sangue do animal, o que constitui a respiração branquial. A água inicialmente entra pela boca, passa pelas fendas na faringe e segue para as brânquias, e então sai do corpo do animal. Movimentos coordenados do opérculo e das mandíbulas permitem que a água chegue às brânquias. O movimento do nado pode também ser usado para garantir a ventilação das brânquias. Além da presença de brânquias, os peixes possuem um corpo com formato hidrodinâmico, que auxilia a movimentação na água. Normalmente, os peixes apresentam corpo fusiforme, ou seja, alongado com extremidades afiladas, o que possibilita melhor natação. Peixes com formato fusiforme podem conseguir alta velocidade de natação. Além do formato característico, os peixes possuem grande quantidade de muco em sua pele, o que ajuda a diminuir o atrito com a água. O muco, assim como as escamas, também possui papel importante na proteção dos peixes contra patógenos. Destaca-se também a presença de nadadeiras que variam em forma, tamanho e posição em cada espécie de peixe. Essas estruturas possuem como principais funções manter o equilíbrio do peixe, ajudar a mudança de direção e profundidade e atuar como propulsores, como é o caso da nadadeira caudal. Além de apresentarem adaptações para facilitar a natação, os peixes possuem estratégias para evitar o afundamento, uma vez que possuem densidade maior do que a da água. A flutuação é garantida em peixes cartilaginosos pela presença de um fígado desenvolvido e com grande quantidade de gordura. Já em peixes ósseos, existe uma bexiga natatória, um órgão hidrostático que permite que os peixes nadem para o fundo para a superfície. Os peixes possuem uma grande variedade de alimentos. Os herbívoros alimentam-se principalmente de algas, já os carnívoros de outros peixes e de animais diversos, como os moluscos e crustáceos. Nas zonas abissais, os grandes abismos oceânicos destituídos de luz, onde os seres fotossintetizantes não sobrevivem, há muitos peixes detritívoros, que se alimentam de restos orgânicos oriundos da superfície iluminada e peixes carnívoros. Alguns têm hábitos curiosos. O peixe arqueiro, por exemplo, habitante dos pântanos e arrozais, costuma nadar lentamente junto à superfície. E de repente parece um inseto sobrevoando o local, o peixe gospe-lhe água, derruba-o e engole rapidamente. Os peixes são classificados de acordo com a existência da mandíbula, os agnatos, que não a possuem, e os gnatostomados, que possuem mandíbula, como os condrictes e os teictes. Os agnatos, também chamados de cisclotomados por possuírem a boca circular, são peixes que não possuem mandíbula, possuem um corpo cilíndrico e longo, esqueleto cartilaginoso, não possuem as nadeiras laterais, ou seja, são pouco ágeis, podendo ser carnívoras ou parasitas. O peixe-bruxa, por exemplo, são animais marinhos de corpo alongado e coloração rosa acinzentada, cujo esqueleto é constituído pelo crânio, pela notocorda, presente também na fase adulta, e por raios cartilaginosos da nadeira caudal. Não possui coluna vertebral. Eles vivem semi-enterrados no fundo dos mares e têm o corpo revestido por uma câmara de muco. Apresentam tentáculos curtos em torno da boca com função sensorial. São monoicos, hermafroditas e apresentam desenvolvimento direto, sem estágio de larvas. As lampreias são animais de corpo alongado, com olhos bem desenvolvidos e 7 orifícios branquiais atrás da cabeça. A notocorda perdura por toda a vida do animal, e sobre ela formam-se vértebras rudimentares. Apresenta boca circular guarnecida de dentrículos, utilizados para raspar e perfurar a pele do hospedeiro. Ectoparasitas são dioicos e apresentam desenvolvimento indireto.
Já os gnatostomados são peixes com mandíbulas, as quais surgiram dos arcos esqueléticos branquiais, o que contribuiu na eficiência da predação, no surgimento das nadadeiras laterais e ventrais e na maior agilidade. Os condrictes, também chamados de peixes cartilaginosos como tubarões, cações e raias, possuem um esqueleto totalmente constituído de cartilagens. Possuem escamas placoides e boca ventral. São dioicos, apresentam fecundação interna. Os machos possuem um par de cláspores, estruturas formadas pela diferenciação das nadadeiras pélvicas, e desenvolvimento direto. Há espécies ovíparas, ovivíparas e vivíparas. Possuem intestino com válvula espiral, o que aumenta a eficiência de digestão e absorção. Excretam principalmente ureia. Devido às suas brancas estarem diretamente expostas à água do mar, os condrictes marinhos, como os demais peixes de água salgada, defrontam-se com problemas da perda de água por osmose. A água do mar tem concentração salina cerca de 3 vezes maior que a concentração salina do sangue. A adaptação que os peixes cartilaginosos desenvolveram contra a perda de água por osmose foi manter a alta concentração de ureia no sangue. Essas adaptações permitem a esses animais manter um ambiente corporal interno praticamente isotônico em relação à água do mar, de tal forma que não há perda de água para o meio externo devido à osmose. O cheiro típico de carne de cação deve-se exatamente à grande quantidade de ureia presente nesses animais, uma adaptação do grupo ao meio ambiente marinho. Os osteíctes, também chamados de peixes ósseos, são dotados de esqueleto ósseo, como o próprio nome diz, com ampla distribuição nos ambientes aquáticos do mundo. Possuem uma glândula com produção de muco muito eficiente. Possuem escamas dérmicas que são classificadas em ganoides, cicloides e ctenoides. Possuem opérculo, estrutura que fecha as brânquias. Também são encontradas boca anterior, nadadeiras flexíveis e excretam amônia. São divididos em actinopterígios, com nadadeiras radiais, e sarcopterígios, com nadadeiras lobadas. Os actinopterígios possuem bexiga natatória, estrutura que controla sua flutuação. São dioicos, e a maioria é ovípara, com fecundação externa. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Os sarcopterígios possuem a presença de nadadeira lobada, alguns são pulmonados. São considerados o ancestral de tetrápodes, os anfíbios. Todos já ouvimos alguma vez a expressão "conhecemos mais o espaço do que os oceanos da Terra", o que é verdade. Estima-se que, hoje, mais de 80% dos oceanos ainda permanecem inexplorados. Ainda não desenvolvemos tecnologias verdadeiramente capazes de enfrentar altas pressões a mais de 11 km de profundidade. Existem diversas formas de vida na profundidade dos oceanos, diversas espécies de peixes que ainda nem sabemos da existência. Por outro lado, em profundidades onde um humano conseguiu chegar, já foram descobertos alguns peixes com características muito incomuns. Um exemplo é a Micropina microstoma, também chamado de peixe fantasma ou peixe olhos de barril, descoberto em 1939 pelo biólogo marinho Chapman. É a única espécie de peixe permanente da família Opisthophroctidae, inserida no gênero Macropina. Parece obra de ficção científica, mas sim, existe um peixe que possui a cabeça transparente. O peixe olhos de barril é reconhecido por uma rara e transparente cúpula na cabeça, preenchida de fluido, através da qual se podem visualizar as lentes dos olhos. Os olhos têm uma forma de barril e podem ser rodeados para apontar para frente ou para cima, olhando através dessa mesma cúpula. Antigamente, acreditavam que os olhos eram fixos e que o peixe só conseguia enxergar para cima. Mas recentemente, pesquisadores mostraram que os olhos podem girar dentro da cúpula transparente que cobre a cabeça do peixe, permitindo ter a visão de uma potencial presa, ou permitindo que gire para frente para ver o que está comendo. Os olhos tubulares do peixe olhos de barril são ultrassensíveis.
Possuem um fluido esverdeado que são capazes de capturar o menor feixe de luz nas profundezas dos oceanos. Acredita-se que o peixe consegue filtrar qualquer feixe de luz solar que chega no fundo do mar. O Macropina microstoma tem uma pequena boca e a maior parte do seu corpo é coberta de grandes escamas. Normalmente paira quase imóvel na água, a uma profundidade de cerca de 600 metros até 800 metros, usando as suas grandes barbatanas para a estabilidade e com os seus olhos apontados para cima. Seus olhos especialmente projetados lhes dão uma visão binocular. Mas como eles se alimentam? Em condições de pouca luz, o peixe detecta as presas pelas suas silhuetas. Investigadores observaram que quando uma presa de pequenas dimensões, como um pequeno peixe ou uma forreca, é detectada, os olhos do peixe fantasma rodam como uns binóculos, apontando para frente enquanto ele roda o seu corpo de uma posição horizontal para vertical para se alimentar. Os cientistas constataram que o sistema digestivo desse peixe é grande, o que sugere que eles podem comer desde pequenos animais, incluindo zooplâncton, até grandes medusas. Os peixes olhos de barril são criaturas solitárias. Eles não são sociais e normalmente ficam parados e imóveis com os olhos voltados para cima, examinando as presas. Diante sua reprodução, o peixe olhos de barril é considerado um desovador pelágico. Isso significa que as fêmeas põem os ovos na água e os machos liberam os espermatozoides na água. Os ovos fertilizados são da natureza planctônica e são flutuantes. Eles flutuam em profundidades rasas e com as correntes. À medida que se tornam adultos, eles se movem gradualmente a camadas mais profundas do oceano. O peixe olhos de barril é um peixe de águas profundas. Geralmente é encontrado a uma profundidade entre 600 e 800 metros nos 3 principais oceanos do mundo: Oceano Atlântico, Oceano Pacífico e o Oceano Índico. O peixe fantasma não é muito grande. O tamanho médio é de cerca de 15 centímetros e a espécie pode crescer até 44 centímetros. E esse foi mais um documentário do NatBio, o programa que te faz conhecer o mundo por uma tela.